Bem-vindos, esse é o meu canal, o seu canal, canal do Vinícius Rossignoli, trazendo para você muito mais do que receitas, culinária. Bem-vindo ao canal, esse canal vem trazer para vocês muito mais do que falar de receitas, a gente vai conversar um pouco mais sobre processo, sobre lógica de culinária e gastronomia e vai ser uma pegada um pouco diferente. Você vai ver que aqui, a cada programa a gente não vai ficar passando receitinhas específicas, mas sim ensinando você a como controlar, a fazer do seu jeito, a entender o que você quer e escolher os melhores ingredientes para fazer a comida que você precisa, utilizando principalmente culinária e gastronomia brasileira, porque a gente tem muito que mostrar e o mundo está aí para receber a gente. Para começar nosso canal, a gente vai abrir com uma receita que eu comecei também às portas do Masterchef 2018. Para quem não sabe, fui participante de 2018 do Masterchef e a receita que me levou para lá foi o tartartan. Vai ser a nossa primeira receita do canal. Ela traz ingredientes muito simples, é uma receita relativamente fácil de ser feita, mas que ela tem principalmente muito sabor. E é isso que a gente quer pro canal. Nessa receita, a gente vai dividir ela em duas etapas, a massa e o recheio. Não vou falar muito para vocês em termos de quantidade, mas sim em proporções, porque como a ideia aqui é a gente falar sobre a lógica de se produzir, vocês vão entender que a quantidade é importante, mas com as proporções você consegue fazer qualquer receita em qualquer quantidade que você quiser. Então a gente vai começar com 2 de farinha para 1 de manteiga, ou seja, 200 gramas de farinha para 100 gramas de manteiga, um ovo, de preferência caipira, pela cor, uma pitada de sal, 2 colherinhas de água com gás. Por que da água com gás? Como ela tem os gases, ela vai ajudar a gente a deixar uma massa um pouco mais solta, um pouco mais crocante, porque ela vai liberar bolhas lá dentro e essas bolhas vão ajudar na crocância da massa e na leveza também. Então a gente vai começar misturando a farinha com o sal, com a pitadinha de sal. Misture os secos primeiros para que eles fiquem bem misturados e não criem nenhuma pelotinha de sal no meio. A manteiga tem um facilitador, né? Ela tem essa marcação aqui na parte de trás. Então, se a gente precisa de uma proporção de 2 para 1, eu tenho 200 gramas de farinha, eu vou colocar 100 gramas de manteiga. Então eu venho aqui no 100, corto ela. A gente vai colocar ela aos pouquinhos ali dentro, de preferência de pedaços em pedaços, para que a gente consiga misturar toda ela, até que você tenha uma consistência de uma farofa mais molhada. Vamos começar misturando esses ingredientes e a gente vai colocar por último os ovos, tá? Porque com eles, o ovo e a água, eles vão ajudar a gente a chegar na consistência ideal. É sempre bom poder explicar para vocês, olha só, o ponto que a gente precisa é essa farinhazinha aqui, essa farofinha de manteiga e farinha. Muitas pessoas podem perguntar por que eu não usei açúcar nessa massa. É uma escolha minha, como eu disse para vocês, aqui não é receita, é culinária, então é uma escolha minha não usar açúcar porque o meu recheio já é muito doce. Então não tem o porquê, tem uma massa doce e um recheio doce. Vai ficar over, entendeu? Vai extrapolar. Então a ideia é isso, é você equilibrar. Faz uma massa salgada com recheio doce para você encontrar equilíbrio. Cozinha é equilíbrio sempre. O que eu preciso fazer agora é aglutinar e juntar tudo isso. E eu vou usar 2 coisas. Primeiro, um ovo. E fudeu o processo todo. E eu acabei de quebrar um ovo com o dedo. Ótimo. Quebrar ovo. De preferência um ovo caipira. Vou deixar aqui do lado nossa gema. Vou usar um ovo inteiro, tá? E um pouquinho de água. Mas tome cuidado, porque nesse momento um pouquinho é isso mesmo, é só para literalmente dar um gás. E agora a gente mistura. Aqui a gente tem o segundo segredo da receita. Eu não posso trabalhar muito essa massa para que ela não fique, para que a gente não desenvolva glúten nela. E o que é o glúten? Glúten é uma proteína que, se você mexer demais com ela, você vai ter uma massa elástica, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa no final que ela fique crocante e que você tenha a impressão que a gente quer, que seja uma massa parecida com uma massa folhada. Conseguiu fazer a massa praticamente descolada à mão? Esse é o ponto que a gente precisa. Não precisa amassar muito essa massa, tá? Porque senão você vai desenvolver o glúten dela e vai perder a característica de crocância que a gente quer no final. Receita é isso, a gente começa pensando pelo final. O que eu quero no final das contas? Eu quero uma massa crocante, então eu executo agora os passos que eu preciso para que eu tenha uma massa crocante no final. Com a massa já, como vocês podem ver, bem homogênea, o que eu tenho que fazer agora é levar ela para a geladeira, porque a gente precisa que ela fique fria, o mais fria possível, para que quando a gente faça o choque térmico com ela crie a crocância que a gente precisa. Então, tudo isso colabora para a massa bem feita no final da receita. Enquanto isso, a gente vai partir para fazer o nosso recheio e o caramelo. Para a gente começar o nosso recheio,
Vou começar primeiro cortando as maçãs, mas para que elas não fiquem pretas, pega um bowl com água, pinga um pouco, algumas gotas de limão, só para que a maçã não fique preta, não oxide. E aí, à medida que você for cortando e descascando as maçãs, coloque elas aqui dentro. Quando você faz essa receita utilizando a casca ela tem um tempo de cocção diferente do tempo da polpa. Então a casca fica meio borrachenta, ela trava a maçã e você não consegue trabalhar com texturas interessantes quando tem casca e polpa. Então a gente tira a casca porque a gente trabalha só com a polpa e aí está resolvido o seu problema de textura. As maçãs mais indicadas para você trabalhar para tartartan são a maçã Fuji ou a maçã Gold, que é aquela um pouco mais firme, mais amarela. Por que disso? Elas soltam menos água, elas são maçãs mais firmes, menos porosas do que as outras maçãs, então você vai conseguir ter uma textura mais interessante no final das contas. Com as maçãs cortadas, prontas e descansando aqui no nosso bowl, o que eu vou fazer agora é começar a preparar o caramelo, cozinhar as maçãs dentro do caramelo e aí cobrir depois com a nossa massa. Para o caramelo, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: procurem sempre uma panela, ou melhor, uma frigideira, que te permita levar ao forno. Essa, por mais estranho que pareça, esse cabo dela suporta até 200 graus. Então o nosso forno vai estar a 180 graus para terminar a nossa cocção. E essa frigideira ela é ideal para isso, tá? Se você não tiver essa frigideira em casa que tenha um cabo que suporte calor, trabalhe com uma forma que o processo vai ser praticamente o mesmo. A maior diferença vai ser na hora de você tirar ela, que você vai precisar de um pouco mais de habilidade. Para o nosso caramelo, a gente vai utilizar 80 gramas de açúcar, 3 fatias de manteiga, na verdade. E a intenção da manteiga é ela ajudar a controlar a queima, né, a caramelização do açúcar e também fazer com que dê um pouco mais de sabor. Afinal de contas, manteiga ela sempre acentua o sabor. Busque sempre fazer com panelas que tenham fundos um pouco mais grossos. Por quê? Se você utilizar frigideiras muito finas, na hora que você colocar no fogo, você vai ficar um aro queimado e ao redor do caramelo vai ficar cru. Então, quanto mais grosso, melhor, porque o equipamento vai te ajudar a controlar a temperatura de maneira geral e igualar tudo. Com o nosso caramelo já pegou uma corzinha, tá vendo? Ele está bem amarronzado, a hora de a gente começar a colocar as maçãs. Então, cuidado, se a maçã estiver molhada, como a gordura está muito quente, ela vai começar a espirrar. Então usa algum utensílio e organiza a maçã na frigideira para que ela fique da forma mais ajeitadinha possível. Mas isso aqui é do toque do cozinheiro. Então, feito isso, a gente vai esperar mais agora de 10 a 15 minutos aqui, até que ela comece a cozinhar a maçã no caramelo, para poder pegar uma cor. Como vocês podem ver, a maçã ela absorve a cor muito rápido. Ela vai trocar água com o caramelo, vai absorver essa água, vai absorver essa cor, e assim que ele estiver pré-cozido, a gente vai pegar a nossa massa e jogar em cima. Se você quiser dar um pouco mais de sabor para a tua receita, você pode usar licor de laranja ou, o Jacan não gosta, mas também funciona super bem, utilizar um pouco de canela em pau. É só você colocar, deixar ela aqui e o control fazer a mesma coisa. Com o que você vai complementar o teu caramelo, aí realmente fica a teu critério, ao teu gosto. Eu gosto dele feito ou com licor de laranja ou com um pouco também de baunilha, que pode substituir muito bem esses dois ingredientes. Vou abrir o papel filme para poder forrar e facilitar a gente a abrir a massa. A gente coloca a nossa massa, aperta ela um pouco e agora o que a gente precisa é abrir a massa redonda para que ela fique um pouco maior do que o tamanho da nossa frigideira. Tem que tomar cuidado com isso. Se você tiver um rolo de macarrão, vai ajudar bastante. Cobre a massa por cima para você não ter o risco de colar ela, de grudar ela. Finaliza aqui. Se você não tiver um rolo de macarrão em casa, usa o próprio rolo do papel PVC para você abrir a tua massa. Resolve igualzinho. Então a gente vai precisar aqui que ela tenha mais ou menos 25 centímetros ou um pouco mais do que isso, porque a gente tem que cobrir um pouco e tem que sobrar umas bordinhas, umas beiradinhas, para quando a gente colocar na nossa torta, ela cubra tudo e sobra um pouquinho para ficar aquela massa crocante por cima. Massa aberta, hora de fazer o processo. O ideal é pegar um pano para colocar a frigideira em cima, para você não quebrar nem a tua pedra e nem estragar os teus utensílios. Daqui ela vai para o nosso forno, que já está pré-aquecido a 200 graus, e a gente vai deixar ele por aproximadamente meia hora.
Ah, moleque. Cor a gente tem aí, ó. Não fica muito tempo com a massa fora da geladeira porque ela precisa estar gelada pra gente jogar aqui em cima, tá? E ela manter a crocância. Garanto que o plástico todo saiu. Jogou por cima. Usa aí o teu utensílio que você usou pra colocar as maçãs, pra forrar e empurrar pra baixo aqui, ó. Empurra as bordinhas. Você pode ver que a massa começa a aparentar, mostrar aqui as maçãs por baixo. E uma dica importante. No meio, faz um furinho, uma espécie de chaminé, para que o excesso de umidade do caramelo não molhe a massa e com isso a massa fique molhada, fique muito mole. E agora é o seguinte, levar nosso tartatã para terminar o cozimento no forno. Para acompanhar nosso tartatã, a gente vai fazer um chantilly de laranja. Para isso eu vou utilizar uma laranja, reduzir ela na panela, que nada mais é do que diminuir a quantidade de água que tem no suco da laranja, e com isso você vai dar mais sabor para o nosso chantilly. Fechou? O ideal nesse momento aqui é você usar uma peneirinha para espremer a laranja. Não usa, tá? Fica a dica. Não usa o espremedor para poder fazer isso, porque se você espremer a parte branca da laranja, ela vai amargar. Então, tira o máximo de suco que você conseguir apenas com as mãos. Suco de laranja na panela, vou levar ela agora para o fogo e esperar essa quantidade aqui reduzir para aproximadamente metade. Para fazer nosso chantilly, utilizar creme de leite fresco sempre gelado, tá? Não utilizar creme de leite quente, porque se você colocar na batedeira quente, assim como a manteiga, como 30% disso aqui é manteiga, quando você colocar para poder montar, ele não vai montar. Sabe a manteiga quando você põe na frigideira ela derrete? Pois é, quando você tira, ela volta a ficar firme, é isso. Então eu vou colocar 200 ml de creme de leite fresco na nossa batedeira. E desse total, eu vou colocar 10% do peso em açúcar, para não ficar doce demais. Tem que tomar cuidado para não bater demais o chantilly, porque se você deixar passar do ponto, ele vira manteiga. Então ele começa a talhar. Fica de olho. Quando começar a pegar um ponto mais firme, é hora de parar. Chantilly pronto, hora da gente colocar o nossa redução de laranja. Agora é incorporar, não precisa mexer muito, deixar o nosso chantilly rajado. Isso aqui que vai ser interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Agora é hora de ver. O pessoal daqui da produção está, inclusive, comentando bastante sobre o cheiro espetacular. Só que agora é um momento muito crítico e muito complicado, porque você vai ter que virar essa torta. E para virar, além de ter um suporte, você vai precisar de controlar também o seu braço. Então, se tiver uma camisa, um pano de prato, toalha, coloque em cima do prato que você vai virar, porque nesse momento, isso aqui está a 200 graus e se cair na sua pele não vai ser nada legal. 1, 2, 3 e... virei. Fez o ploque. E é hora de subir. Entre mortos e feridos salvaram-se todos. Tartatã pronta, hora da gente experimentar. Massa parece estar crocante. Agora o contraste do quente e do frio, complemento de sabor, vale a pena. Receita super tranquila de fazer. E eu vou parar por aqui porque todo mundo tem que comer, eu tenho que terminar o meu. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Valeu!